tinha no áudio, não tem problema. Então, assim, meu bom dia a todos e todas. Eu quero agradecer a presença de todos que vieram aqui, pessoal que veio para assistir, para colaborar com o Lucas. Eu quero agradecer a banca, inicialmente a professora Tânia Gava, do Espírito Santo, que aceitou o convite. A professora Tânia é uma especialista na temática, é uma pessoa que vem despontando e vem dando tanto resultado positivo para a gente. Professor Ronaldo, nosso colega interno aqui, que não tinha como tê-lo, não estar presente, porque é uma cara muito legal e um cara que transita nestas temáticas, que a gente vai precisar do help dele, aqui do PPGCI. A Rosa, a professora Rosaline, que não vai estar presente aqui, mas divide a orientação comigo, com o Lucas. Tá? Nossos suplentes, professora Brenda, lá na Unirio, outra especialista da área, né? Outro destaque de documentos digitais, que já foi membro do CONARC, da CPDE. Tá? Também a nossa colega aqui, a Nelma, interna da UFAL. Então, assim, um timão danado que eu tenho que agradecer e dizer que eu estou muito feliz de tê-los avaliadores desta qualificação do Lucas, e que o Lucas foi um presente, né? Um presentão que eu recebi, meu primeiro orientando aqui da UFAL, tá? Super dedicado. Quando a gente toma a temática, as nossas reuniões, né? Lucas, vamos tocar isso, vamos tocar aquilo, o Lucas está sempre disposto. Vamos estudar, vamos atrás. Então, assim, toda a minha felicidade, meu agradecimento por ter chegado a esse momento da qualificação do Lucas. Com essa dissertação, Curadoria Digital no Acervo Histórico Institucional da Fundeps. Eu tenho que fazer uma consulta para vocês. O Meet nosso está gravando, tá? Está gravando para fazer divulgação depois pelos canais nossos, mas eu quero a manifestação de você. Se alguém está incomodado, a gente para a gravação imediatamente, não faremos o compartilhamento. No caso de não ter manifestação nenhuma, a gente vai compartilhar, como sempre é compartilhado no programa. Vão para os canais, vão para o site, serve para o Lucas também poder fazer a leitura. Então, não tendo nenhuma manifestação, ou por chat, ou microfone, pode abrir à vontade. Não tendo nenhuma manifestação, a gente mantém a gravação, mas vocês podem se pronunciar a qualquer momento. Tá? Vou passar para o Lucas, para ele fazer a apresentação dele, tá? De 20 até 30 minutos. Lucas, fique à vontade. E logo em seguida eu vou passar para a banca, essa banca que eu estou louco para ouvi-los, na ordem professora Tânia externa e depois professor Ronaldo interna. Tá? Então, Lucas, muito obrigado por toda a dedicação e está com a palavra a partir de agora. Muito obrigado, professor Daniel. Bom dia a todos. Essa é a apresentação para a qualificação da minha dissertação, que é intitulada Curadoria Digital no Acervo Histórico Institucional da Fundeps, uma visão sistêmica da preservação digital. Bem, meu nome é Hercólogos Lucas, sou mestrando em Ciência da Informação aqui pelo PPGCI da UFAL, tenho como orientador o professor Dr. Daniel Flores e como co-orientadora a professora doutora Rosaline Monte. Como banca examinadora, né, na parte interna nós temos o professor doutor Ronaldo Araújo e a professora doutora Nelma Camelo. Como banca examinadora externa, temos a professora doutora Tânia Gava e como suplente a professora doutora Brenda Rocco. Bem, nessa apresentação nós vamos passar por toda a dissertação, certo? Desde a introdução, metodologia, a parte conceitual, a parte de análise e de considerações. Porém, para darmos início, é muito importante trazermos aqui um pouco sobre o objeto de pesquisa, certo? Dessa dissertação, que é o acervo histórico institucional da Fundeps, né? E o que é que aconteceu com ele. A Fundeps, ela já tem mais de 45 anos, certo? E durante praticamente todo o seu período, ela trabalhou com documentos analógicos, levando, claro, a uma deteriorização e a falta de tratamento, porque nunca houve nenhum profissional e nenhum cuidado arquivístico vinculado diretamente ao acervo.
Porém, ali no período do home office, né, e principalmente no pós-Covid, houve uma demanda muito grande, principalmente nos documentos digitais, onde no período que nós estávamos reclusos, nós precisávamos continuar fazendo prestações de contas, demonstrativos contábeis, e tinha que ser tudo digital. Então, houve esse aumento pela demanda da documentação digital, certo? E, claro, colectivamente, a necessidade urgente por uma curadoria mais robusta dessa documentação, pois nós já tínhamos um grande acervo analógico, né, e estava entrando aí um acervo digital que não estava conseguindo ter esse tratamento, esse entendimento, né, de tudo que estava sendo necessário para o entendimento do acervo como si, né? Nessa situação, nós trouxemos a seguinte problema da pesquisa. Quais são as abordagens tecnológicas mais adequadas para a implementação de uma estratégia de curadoria digital no acervo histórico institucional da Fundeps, considerando os desafios da preservação, acessibilidade e a valorização do patrimônio digital institucional. E aqui vale salientar, né, que esse período nós estamos trabalhando com acervo histórico institucional, né? No momento nós não estamos trabalhando com os administrativos, só com os documentos de cunho permanente, né? Que por conta toda essa demanda, essa trajetória da Fundeps, eles também não existem nenhum tratamento e nenhuma organização adequada. Para que a gente consiga atender essa demanda, nós traçamos alguns objetivos. Como objetivo geral, será analisar a dinâmica organizacional da curadoria digital na Fundeps, considerando os aspectos teóricos, legais e tecnológicos, e realizar a curadoria digital de seu acervo com a finalidade de recuperar a memória institucional, propondo soluções e estratégias para o aprimoramento e segmento do ciclo de vida de curadoria digital. Então, além de ajudarmos a implantar, nós vamos traçar, por meio da literatura e dos conhecimentos arquivísticos, um ciclo de vida para que esse acervo permaneça ad eterno, né? Para que isso também seja possível, nós decompomos esses objetivos, né, em 4 objetivos específicos, né, a saber, o objetivo 1, que é identificar e discutir os conceitos e modelos teóricos relacionados à curadoria digital. Propor estratégias e soluções tecnológicas para a implementação de práticas de curadoria digital, analisar a conformidade das práticas de curadoria digital com as legislações vigentes, no caso, a LAI e a LGPD. E, claro, integrar os conceitos de curadoria digital e cadeia de custódia arquivística digital na estrutura da preservação documental da Fundeps, com base nos modelos OAIS e a cadeia de custódia. Trouxemos também algumas justificativas, certo? A justificativa pessoal é o meu envolvimento, né, com a instituição, pois atualmente estou como supervisor do arquivo, né? A identificação de uma demanda da direção, certo? Referente à elaboração de um livro comemorativo de 50 anos da instituição, aonde, quando foi se fazer essa consulta, descobriu que não existia nada preservado, não existia nenhum registro, nenhum local onde a gente pudesse fazer essa consulta para fazer como base um livro institucional comemorativo, onde não tem nenhuma abordagem ou nenhuma pretensão. Então, a curadoria ela vai servir para embasar e fomentar, né, fornecer toda essa informação para esse livro de 50 anos e, claro, garantir a preservação documental. E aí temos também a parte da perda da memória institucional devido à rotatividade administrativa, né? E está descrito também na dissertação, onde nós temos uma alta rotatividade que acaba prejudicando a preservação documental. E, claro, como bibliotecário e mestrando em ciência da informação, o meu compromisso ético, né, com a gestão documental eficaz, junto com a instituição a que eu estou. A justificativa acadêmica, ela se baseia no alinhamento com a linha de pesquisa 2, informação, comunicação e processos tecnológicos, aqui do PPGC e da UFAL.
A contribuição para o avanço do conhecimento da curadoria digital, certo? Que precisa ser mais explanado. E, claro, a resposta à crescente necessidade das estratégias de como lidar com os dados digitais, por conta desse grande advento, né, que é o advento tecnológico, onde nós estamos nesse paradigma atual, que ainda precisa, muitas instituições, fazer essa transição, essa transformação digital, né, para conseguir trabalhar bem com essas documentações. A justificativa social, resposta à demanda da preservação da memória institucional, pois tanto aqui na Fundeps quanto em outras organizações será possível se aproveitar dessa dissertação, dos conceitos nela contidos, né? A contribuição para o patrimônio cultural mais acessível e democrático e, claro, o alinhamento com os princípios da transparência e a contabilidade, pois a instituição, mesmo sendo uma instituição privada, ela trabalha com recursos públicos. Então, nós precisamos dessa prestação de contas social, né, para com todos que têm e que fazem uso da instituição. Dentro da metodologia, nós temos as seguintes classificações da pesquisa, né? Referente à perspectiva de análise, nós trabalhamos com a qualitativa e a quantitativa. Sobre as pretensões da pesquisa, temos como caráter o descritivo. A natureza da pesquisa, consideramos ela como bibliográfica e documental, certo? Tanto pela revisão sistemática, quanto pela coleta de dados, que é tão fundamental e importante para a dissertação. E, claro, pela modalidade técnico-metodológica, pesquisa participante, pois estou inserido, né, intrinsecamente aqui dentro da instituição e junto com o objeto de pesquisa, quanto pesquisação, pois como se trata de um acervo de uma fundação, nós temos outras fundações no Estado, outras instituições em todo o Brasil, que podem também se basear nessas observações para dar o advento da organização, né? As etapas, e principalmente a parte de coleta, elas se basearam em revisão sistemática, o levantamento documental, a digitalização, que ainda há de ocorrer, a indexação, idem, né, as entrevistas e questionários, e a tabulação e análise. E para que isso seja possível, nós utilizamos algumas técnicas, né, que foi o caso da busca de dados em base de dados, a pesquisa documental, certo? Que vale salientar que essa pesquisa documental, a qual nós fizemos a análise nessa dissertação, nós temos o termo de anuência da instituição, e por isso nós fizemos uma análise mais superficial, mais quantitativa, pois ainda no momento da entrega da dissertação, nós não tínhamos a autorização do SEC, certo? Que veio agora no dia 15/5, né? E que vai ficar para uma análise mais detalhada nessa segunda parte da dissertação. Em seguida, utilizaríamos o scanner e a leitura de vários suportes, a curadoria digital, onde vai dar todo o sentido e a contextualização do nosso acervo, né? Utilizaremos também para compor esse acervo e ter mais sentido a técnica de história oral e entrevistas semi-estruturadas, que agora nós já temos a aprovação do SEC para tal, e, claro, a tabulação, juntamente com o cruzamento de dados, para fazer toda essa validação. Como a professora Tânia bem comentou, né, teve uma falta, né, na parte da planificação de um cronograma mais detalhado. Porém, esse cronograma, ele está atualizado, pois o demonstrado na dissertação, nós planejamos o início das entrevistas e da coleta de dados em um momento, porém, como não tínhamos a aprovação do CEP, tivemos que fazer uma nova adequação. Então, essa é a nova estrutura, né, da dissertação, com as pretensões que nós temos. Para a validação das informações, nós utilizaremos a triangulação. A triangulação das fontes, certo? Onde iremos fazer essa composição, esse entrelaço entre a literatura nacional e internacional, a nacional que já iniciamos e a internacional que iremos adentrar nessa segunda fase, para ter essa contextualização de todos os conceitos que estamos trabalhando de uma forma linear e robusta, né? E, claro, a triangulação dos métodos, onde estaremos utilizando desde entrevistas de história oral, questionários, para que todas essas conexões elas sejam validadas no decorrer da curadoria. Para garantir a segurança de todos esses dados, né?
nós estamos trabalhando, claro, com todos os consentimentos, né, com todos os termos exigidos pelo CEP e pela ética e pela boa prática, né, do uso de informação. Vamos fazer o armazenamento seguro dentro do software do Atom, né, de toda essa documentação, de todo esse acervo institucional que estivemos trabalhando, né, pois o Atom está dentro aí da cadeia de custódia, né, trazendo uma segurança arquivística, e, claro, fazendo backups e redundâncias para que a gente não perca todo esse trabalho executado. Fundamentos e conceitos da curadoria digital. Bem, quando a gente fala de curadoria digital, a gente remete primeiro à curadoria tradicional, né, que vem lá da museologia, né, desde sempre, e precisou fazer esse upgrade, essa ascensão. E aí, Desvalés, né, e Meires, lá em 2013, eles vêm nos dizer sobre os cybermuseus, onde eles notam um aumento de artefatos digitais sendo trazidos para a guarda museológica, né? Então, eles falam aí, eles já iniciam falando sobre esses cybermuseus. E essa ascensão de documentação digital, ela vem desde a década de 90, né? Entre 90, 2000, aonde é bem falado por Siebra, né? Siebra 2013, que ela nos fala que essas instituições como museus, bibliotecas, arquivos, eles começaram a armazenar eletronicamente uma ampla variedade de material. Então, aí, mais uma vez, validando a necessidade de uma curadoria, de uma análise, de uma preservação digital, certo? E logo em seguida, né, ali já em 2008, Sarah Hanks, né, ela nos traz o modelo do ciclo de vida de curadoria, né, que esse modelo ele é do Digital Curation Center, né, que ela vem trazendo essa abordagem, né, uma estrutura por várias etapas da curadoria digital, que vai desde receber, criar, até a parte do descarte, certo? E aí, tanto Sarah Hanks, né, 2008, quanto Luiz, lá em 2018, eles nos comentam sobre uma aproximação, como esse ciclo de vida da curadoria servisse como um framework, uma estrutura, um esqueleto, né, para as atividades concomitantes com ou o modelo OAS ou a cadeia de custódia. E aí, né, Luiz, 2018, ele nos diz: a cadeia de custódia pode ser relacionada ao ciclo de vida de curadoria digital, pois ambas buscam, de sua forma própria, garantir a autenticidade, confiabilidade e integridade dos documentos arquivísticos. Então, aí a gente já vê, né, tanto por Sarah Hanks quanto por Luiz, essa aproximação dos conceitos entre essas duas temáticas. Então, quando nós estamos falando um pouco sobre aspectos tecnológicos, é muito importante a gente trazer a tema de gestão eletrônica documental, que é o famoso GED, né? Onde muitas instituições, quando estão fazendo essa transformação digital, essa preservação digital, né, eles olham por questões mais práticas e acessíveis também, né, a se dizer, a utilização de um GED. Porém, ele não concebe os requisitos arquivísticos e ele pode comprometer a autenticidade e a integridade a longo prazo. Por quê? O GED ele foi um sistema desenvolvido mais para a parte administrativa, onde ela vai se preocupar só em digitalizar e guardar, e não tem esse aspecto arquivístico de guarda a longo prazo, de preservação documental. Então, ela não se enquadra nesse contexto, certo? E aí, eu queria trazer aqui, né, uma citação aqui de Silva, agora de 2023, que não consta na dissertação, né, pois após a entrega da dissertação, quando estávamos fazendo um artigo, eu me debrucei sobre essa citação e achei pertinente trazer aqui, aonde lá o ministro Dias Toffoli, né, ele, em uma análise de um acordo de leniência da Odebrecht, ele vetou, ele não utilizou as documentações, ele se negou a utilizar as documentações, pois ele não estava adequado
a cadeia de custódia, no caso, ele disse que a cadeia de custódia tinha sido quebrada, né, e ele não aceitou a documentação. Então, aí vale ressaltar essa importância da documentação não estar dentro simplesmente de um GED, e sim de um contexto digital sistêmico, né, dentro de toda uma sistemática. E aí que a gente entra na parte da preservação digital sistêmica, dentro de todo um contexto, né, que pode ser a integração do modelo OAS, que Sayão, lá em 2010, né, ele já nos disse que o OAS, ele surgiu da NASA, né, teve início ali na NASA e foram ter suas atualizações, e hoje, né, dentro da ISO 14721, né, 14.721, que abrange todo o modelo OAS. E a cadeia de custódia digital arquivística já vem sendo citada por Flores, lá em 2016, né, onde ele vem nos trazer, junto com o modelo OAS, essa concepção de 3 entidades, que é o SIGD, o RDC-ARC e uma plataforma de acesso, né, que fazem os sentidos de SIP e IPDIP, esses pacotes de preservação e sistematização dos dados. Tudo dentro de um ecossistema integrado, onde tem toda essa guarda e preservação. E então, só para discorrer um pouco, falaremos aqui sobre o Sistema de Informação de Gestão Arquivística de Documentos, que é um SIGD, né, que tem como preconiza o projeto para gerenciar documentos a longo prazo, durante todo o ciclo de vida, prioriza a autenticidade, integridade, confiabilidade, e tem um alinhamento com o EARC Brasil, que aqui dentro da instituição nós temos o GEDOC, né, que ele surgiu inicialmente como um GED, porém está em fase de atualização para um SIGD, que vai estar mais adequado dentro dessa cadeia de custódia da preservação sistêmica. Temos também os repositórios arquivísticos digitais confiáveis, né, o RDC-ARC, que ele é contemplado pela resolução 51 do CONARC, certo? Que pode ser utilizado via software do Arquivemática, que é um software livre, que a instituição pode aderir e utilizar, e está dentro da cadeia de custódia, né? Pode fazer esse laço entre esses sistemas. E, claro, a função dele é garantir a autenticidade e a preservação contínua a longo prazo. O objetivo dela é preservar, guardar toda a documentação. Dentro das plataformas de acesso, nós podemos citar aqui o Atom, né? Access to Memory, que ele tem base nas normas internacionais do ISAD, entre outras, e o modelo OAS, certo? Atua como um sistema de disponibilização do DIP, o pacote de dados que sai lá do Arquivemática, né, dos repositórios digitais. Pois como lá o Arquivemática ele tem a função de preservar, de garantir, aquela documentação ela não é mais acessável. Então, por meio de criptografia de dados, o Atom vai consultar essas informações dentro do Arquivemática e trazer para o consumidor. Então, ele faz essa parte de acessibilidade. E, claro, a escolha estratégica pela transparência e a sustentabilidade, pois o Atom serve como essa parte de transparência ativa das informações institucionais, certo? Dentro dos aspectos legais e normativos, nós temos desde 2011 aí a LAI, né, a Lei de Acesso à Informação, e desde 2018 a Lei Geral de Proteção de Dados, que aí nós temos uma pequena tensão entre essas duas leis, tá certo? Onde ela preconiza a disponibilização e o acesso à informação, aquela informação pública, né, que precisa ser divulgada e levada à sociedade. Já a LGPD, ela traz um alerta sobre a proteção de dados pessoais, dados sensíveis. Então, um sistema que venha abarcar e trabalhar com isso tem que ter muito cuidado para não ferir essas duas leis, uma de acesso e uma de proteção, né? Pois lá existe uma transparência e a LGPD impõe o controle da privacidade. E a curadoria digital, junto com a cadeia de custódia, o modelo AIS, ele resolve essa tensão porque ele está totalmente estruturado para abarcar essas necessidades, aonde tanto vai conseguir preservar adequadamente os dados sensíveis, quanto vai fazer a transparência ativa, né, das informações que são pertinentes.
Precisamos também agora falar um pouco sobre curadoria digital e a cadeia de custódia. Dentro da minha dissertação, nós trouxemos essa nova abordagem, né, que é a cadeia de custódia digital arquivística plena, que ela é justamente um ponto de intersecção entre a curadoria digital e a cadeia de custódia, certo? Que ela é uma proposta metodológica inovadora e sistêmica, né? Vale salientar que, como ela está dentro dessa cadeia de custódia, ela é uma visão sistêmica. E tem a integração estratégica entre a curadoria e a cadeia de custódia. E por que essa comparação, né? É justamente para mitigar a fragilidade de ambas as partes. Pois, como Luiz e Sarah Hendricks já vem falando, né, lá atrás, tem como se trabalhar com o modelo OAS, a cadeia de custódia e o ciclo de vida da curadoria digital. Porém, eles trazem nos seus trabalhos essa conexão, mas não tem uma aplicação, uma aplicabilidade desse método, né? Que aqui a gente já trouxe essa proposta um pouco mais estruturada, né? Lá no quadro 2, né, nós temos aqui algumas observações onde nota-se esse ponto de intersecção entre a curadoria digital e a cadeia de custódia, certo? Onde a cadeia de custódia plena, ela vai trazer todas as partes de ambos os processos, que é a qualidade, a autenticidade, a integridade, a acessibilidade, rastreabilidade e a conformidade. Ela traz, nesse sentido, uma solução mais robusta, né? Porque um tem o foco mais na qualidade e acessibilidade, e o outro tem um foco mais na integridade e na preservação. Como eu disse, decorrente ao Comitê de Ética, nós não conseguimos fazer uma análise mais detalhada de todo o material que a gente obteve. Porém, como nós tínhamos o termo de anuência da instituição a quem eu participo, nós conseguimos, pelo menos, fazer uma análise quantitativa do material prévio, né, porque hoje a gente já tem um material mais abrangente do que esse, que está à mostra, que está na dissertação, que são 11 tipos de suportes, né, informacionais que nós encontramos, porém nós temos a predominância de fotos e disquetes, né, disquetes esses que ainda não temos acesso a eles, né, para leitura, uma presença significativa de CDs, que dentro desses CDs nós temos uma vasta quantidade de informações, né, que vai ser trabalhada melhor nessa segunda parte da dissertação, e filmes negativos. E aí é que entra o desafio nessa parte da curadoria, que é a alta prevalência de mídias obsoletas, como disquete, fita cassete, VHS, e a nossa ausência de leitores compatíveis, né, que aí, nessa segunda fase, estaremos trabalhando para conseguir fazer a leitura completa de toda essa documentação. Decorrente a esse processo também, a nossa análise qualitativa está bem incipiente, bem inicial, onde nós conseguimos aí trazer algumas observações, como que os documentos, eles relevam múltiplas dimensões da atuação da Fundex. Tem tanto da parte administrativa quanto a parte cultural, pois como trabalha com desenvolvimento de projetos e pesquisa, o cunho cultural é muito forte. Então, nós temos esse retorno social também para trazer para as instituições e sociedade em geral. E a diversidade de suportes integra a memória técnica, histórica e simbólica. Então, a gente pode ver que, decorrente de todos esses anos, muitos suportes foram utilizados e fazem parte, e vão fazer parte, né, desse acervo institucional. Os desafios concretos para a curadoria digital. Seria a ausência dos leitores, como já citado, a necessidade da digitalização especializada de alguns filmes negativos, a contextualização de documentos sem identificação, que essa é a parte onde vai entrar a parte da curadoria, da triagem das informações, né, onde a gente vai dar sentido a tudo isso. A falta de identificação compromete, claro, o valor histórico e integração, pois como nós não temos, muitas documentações não têm identificação, pode ser que nós estejamos trabalhando ali com pessoas ou personagens de alta relevância, porém a gente não consegue entender. E aí, dentro das entrevistas e tudo mais, a gente vai conseguir criar essas conexões.
As conclusões da pesquisa. A confirmação da complexidade da preservação digital em um acervo híbrido, né? Dá para ver o âmbito necessário que precisa. Que a cadeia de custódia digital arquivística plena é uma estratégia eficaz para a integridade, a autenticidade e a rastreabilidade de documentos. E, claro, a viabilidade da aplicação do modelo em ambientes institucionais reais. Como eu disse, essa é uma proposta conceitual. Ainda falta essa parte da aplicação. As próximas partes empíricas, que vai ficar para a segunda parte dessa dissertação, né, para a defesa, seria o uso da plataforma do Atom para a organização arquivística, a tentativa da leitura desses suportes obsoletos, a realização das entrevistas, né, que vai agregar e trazer mais conteúdo para o nosso acervo, e a inserção progressiva desses documentos ao longo do processo. E, referente aos novos estudos, lá nessa imagem que nós trouxemos, vale salientar que a nossa legislação brasileira ainda não preconiza as plataformas de acesso, né? Pois a primeira parte da cadeia de custódia é fomentada pelo EARC Brasil, a segunda parte pela Resolução 51, porém temos essa deficiência ainda na plataforma de acesso. E aqui eu queria aproveitar, e quando estávamos fazendo a análise, né, principalmente a construção, eu já queria pedir desculpas, né, e trazer aqui, identifiquei a falta de algumas referências, né, que aí estão em vermelho, né, que é a de Desvalés, onde a gente fala sobre os conceitos-chave da museologia, e Sayão, onde vem trazer ali aquele início dos repositórios digitais, certo? Então, muito obrigado, espero que tenha me feito compreender, né, nessas falas. Eu queria agradecer a todos, né, principalmente à banca, ao Daniel, à professora Rosaline, e à Fundex, né, como trouxe essa oportunidade, e muito obrigado. Bom, muito obrigado pela apresentação, Lucas, foi ótima, cumpriu o tempo, foi tudo tranquilo. E vamos de imediato já passar as arguições dos membros da banca, reiterando os agradecimentos que eu fiz no início, de eu estar muito feliz. E de nós dois aqui, nós três, na verdade, a Rosaline vai estar em coração, né? Mesmo em outros eventos, mas ela está em coração aqui com a gente. Feliz porque a gente está em boas mãos, né? Com excelentes profissionais e especialistas na temática. Então, começamos com a professora Tânia. Tânia, muito obrigado, a palavra é sua. Obrigada, Daniel, bom dia aí a todos. Primeiramente, agradecer, né, o convite para participar dessa banca, com temas, né, que tem tanto a ver com o que eu tenho pesquisado, inclusive junto com o professor Daniel Flores, e parabenizar pelo tema, exatamente por isso, né, porque a gente se empenha em fomentar, né, a discussão desses conceitos. Bom, então, antes de eu queria saber, Daniel, você acha melhor eu projetar aqui os comentários que eu fiz? Fica mais fácil ou só falando? Pode ficar à vontade, Tânia. Estamos com direito de apresentação aí. Eu tenho que parar a minha, né, professor? Aí o Lucas só para dele ali, retira e a Tânia já apresenta a sua. É porque vai ficar melhor, porque eu vou navegar aqui. Compartilhado. Vocês estão vendo só replicando vocês aqui, mas é porque eu gosto de ver. Bom, deixa eu só diminuir então aqui. Bom, olha só, eu acho que antes de eu começar, eu acho importante eu contextualizar a minha fala, né? Eu perguntei ao Lucas qual era a formação dele, porque basicamente a minha fala vai ter 3 aspectos aqui bem fortes, que é a questão dos conceitos utilizados aqui no trabalho, o escopo, né? Por isso que eu perguntei qual era o tempo que você tinha, para a gente alinhar a questão dos objetivos, né, geral e específicos, tá? E a outra coisa que é importante eu falar é que eu não sou daqueles que vê o final primeiro, tá? Eu fui lendo realmente de forma linear.
e muita coisa que eu fiquei em dúvida, você tinha comentado de alguma forma mais para frente. Então, isso é importante até para que você possa manter o seu texto de forma coesa, né? Então, te explicar que realmente eu li em forma linear. Então, alguns comentários eu vou fazer, foram pontuais naquele momento, mas depois, né, de alguma forma, você explicou melhor, tá, Lucas? Então, acho que é importante falar isso. Bom, olha só, primeira coisa, e outra coisa também, eu gosto de seguir muito os meus instintos, né, os insights que eu tenho, e depois você, junto com seus orientadores, vocês vão ficar à vontade para acatar ou não, né, mas assim, são as minhas percepções, e depois vocês podem tomar as decisões, né. Bom, a primeira vez quando eu li Objetivo Geral, analisar a dinâmica organizacional, eu fiquei pensando, mas o que é uma dinâmica organizacional? Né, então, assim, eu acho que fica... Não tem, assim, um conceito, poderia ser tanta coisa, né? Sim. Da curadoria digital da Fundeps, considerando aspectos teóricos, legais, tecnológicos, e realizar a curadoria do acervo, né, com a finalidade de recuperar sua memória institucional. Nesse momento, eu achava que o acervo já estava organizado e você iria só vir com essa parte da curadoria. Então, sempre observando, assim, por causa do tempo, né, que você tem, e aí eu ficava assim, bom, vamos ver como que está, né, esse acervo aí. Então, nesse primeiro momento, essa foi a minha dúvida. E lógico que os objetivos específicos, se a gente for repensar aqui o objetivo geral, eles vão ter que ser mudados. Mas aí você... Aqui está fundamentos teóricos da curadoria, propor soluções tecnológicas, assegurar a conformidade legal e integral dos modelos normativos como o AIS e CCDA, a realidade da instituição. Beleza. Aí depois... Aí, quando você fala que a curadoria será implementada no repositório Atom, aí também já tem a questão do conceito. O Atom, ele é um software de processo de difusão, né? E repositório, a gente trabalha muito o conceito ou repositório digital confiável ou RDC Arc, né? Então, na arquivologia é muito forte. Então, eu não chamaria ali o Atom de repositório, até para não dar confusão do conceito, do software ou do sistema, né? Porque nesse momento, assim, eu fiquei assim, será que ele está identificando o ato como repositório digital confiável? E em alguns momentos na sua fala deu a entender isso. E assim, isso precisa ser bem acertado, sabe, Lucas? Porque na arquivologia, ambientes de acesso, difusão e transparência ativo, eles são completamente diferentes do que um repositório arquivístico digital confiável. Então, assim, aqui no resumo me chamou a atenção essas partes, tá? Bom, aí depois outro conceito que eu acho importante você acertar é que você está se referindo a documento físico como documento analógico. Só que se você for no livro de Miguel Ferreira, que é o clássico, né, de preservação digital, a primeira coisa que ele diz, assim, muito de forma explícita, é que todo documento digital é um objeto físico. Inclusive, o Isaião, ele falou também muito agora no IDAT, que a gente eu acabei de voltar, cheguei sábado, de manhã de lá, que ele fala muito sobre a materialidade do documento digital. Então, documento físico, ele pode ser analógico ou digital. Se você está se referindo a documentos analógicos, você tem que colocar documentos analógicos, são os não digitais, tá bom? Porque todo documento digital é um objeto físico. Ok. Depois é a questão do termo, né? Digitalização ou digitização. Eu vi que você faz, né, essa comparação, não, você explica, né, os termos, mas depois, durante o seu texto todinho, às vezes você fala de digitização e às vezes você fala de digitalização. Eu acho que na primeira vez que você falar e fizer a diferença dos dois, você precisa manter um termo, ou você vai falar, ó,
porque o que eu tenho costumado falar é o seguinte, no Brasil, inclusive, até as resoluções do CONAR, está falando sobre digitalização como conversão de documento analógico para no formato digital. Mas aí você vai ter que se decidir aqui se você só vai dizer que tem a diferença, mas vai continuar falando sobre digitalização, ou você vai usar o termo digitização mesmo para conversão, tá? Porque aí ficou, em vários momentos, aí eu fui só pintando, tá? Para chamar a atenção de que... Então, eu acho que é uma coisa que você tem que deixar claro no seu trabalho. Deixa eu ver aqui. Então, eu vou ter assim, vai manter, né, o termo digitalização, é importante dizer no início que vai manter esse termo em detrimento do outro ou não. Beleza. Aí nós viemos para o objetivo geral. Analisar a dinâmica organizacional da curadoria digital da Fundeps, considerando aspectos teóricos, legais e tecnológicos, e realizar a curadoria digital, com a finalidade de recuperar seu histórico institucional. Só que a gente vê aqui que o seu trabalho, quase no final que eu fui também perceber, que você traz a proposta, né? Trazer um conceito novo, pelo que eu entendi, né? CCDA plena. E aí, nem nos seus objetivos específicos você cita sobre a CCDA plena. Então, assim, eu acho que precisa muito alinhar o seu objetivo, sabe, Lucas? Qual vai ser o seu objetivo? Trazer o conceito da CCDA plena, trazendo a cadeia de custódia, ou a cadeia de custódia digital arquivística, que também está falando sobre os dois termos, mas mais lá na frente eu vou falar, e a curadoria digital, essa vai ser a contribuição? Ou é realmente fazer a curadoria da Fundeps? Aí você vai ter que fazer, realmente, organizar o acervo, né? Eu não entendi se isso vai para o... É GDoc o nome do... Isso. E qual o momento que ele vai virar CIGAD, se tem já um prazo. Então, assim, você não precisa falar agora, porque tem várias coisas que eu vou comentar, no final eu queria... Mas, assim, para mim aqui não ficou claro, tá? Não está... Não, até agora não está claro, assim, qual vai ser o objetivo, até para a gente ter um escopo plausível de você desenvolver até dezembro, tá? E nos objetivos específicos, eu daria uma reorganizada aqui, porque propor as estratégias e soluções deveria ser o último, né? Você vai identificar os conceitos, modelos relacionados à curadoria, aí você vai analisar as práticas com a LAI e a LGPD, aí depois você vai integrar os conceitos, né? Aí, talvez aqui, trazendo um conceito de CCDA plena, talvez comentar aqui, e depois propor as soluções tecnológicas. Então, acho que a ordem seria essa. Eu até propus aqui também outros objetivos, né? Identificar conceitos e modelos teóricos relacionados à curadoria na área de arquivos, na literatura e legislação brasileira, analisar e discutir a aplicabilidade desses resultados que você teve no contexto da curadoria da Fundeps, e depois propor uma abordagem tecnológica para implementar a curadoria, com foco na preservação e acervo. Mas eu não estava sabendo da CCDA plena aqui ainda. Então, por isso que eu estou falando que eu estou lendo numa sequência, né, daquilo que eu fui percebendo aqui no trabalho, tá bom? Ok. Aí eu coloquei aqui. Bom, vou chegar aqui. Então, aí começou a minha angústia, né? Que está aqui, o acervo encontra-se sem o devido tratamento. Então, até agora, eu estava pensando que você só ia pensar na organização disso, colocar no CIGAD ou no sistema de informação que vocês tinham, criar aqueles pacotes para poder escolher um repositório, né, um arquivo emático, e depois o pacote de disseminação para o ato. Então, você pensaria ali nessa preservação digital sistêmica. Mas quando eu vi que estava sem o tratamento técnico, aí começou a me preocupar se você ia realmente fazer isso e o tempo que você teria para isso. Tá? Aí eu botei assim, sem a visão do todo, como implementar a curadoria digital? Né? Porque em algum momento também você vai falar de uma amostra, né? Eu não me engano aqui.
Deixa eu ver aqui, ó. Por que eu destaquei? O caráter descritivo da dissertação está presente na documentação detalhada das práticas e processos de preservação já existentes. O estudo busca registrar o estado atual da organização documental, os tipos de documentos disponíveis e as estratégias da preservação. Você vê que o estudo busca, então, isso aqui deveria estar em algum objetivo, né? Você precisa ter muita clareza do qual é o seu objetivo geral e os objetivos específicos e permanecer com eles até o final. Tá? Isso vai ser crucial para você não se perder, tá, Lucas? No seu trabalho e não depois correr o risco de não conseguir finalizar. Vamos lá. Aqui. Deixa eu ver o que eu... Esse formato visa proporcionar respostas mais detalhadas e profundas, enriquecendo o conteúdo, poderá ser posteriormente curado. Então, exatamente, ratificando aqui o que eu tinha sentido lá. Se você não tem o acervo organizado, como que você vai fazer a curadoria? Então, você está afirmando isso aqui, né? E você vai ter, assim, o estudo, né, desses documentos, depois fazer a curadoria. Aí aqui você já usa normas, né? As normas fazem parte da pesquisa e ainda não foram levantadas. Aqui você fala, todos os documentos recolhidos serão digitizados, tá vendo? Você usa o digitizado e processados conforme as normas de curadoria. Mas nesse momento aqui, você falou que você ia identificar ainda as normas, né? Era o primeiro objetivo que você tinha. Aí aqui você fala sobre documentos de atividades meio, e eu fiquei em dúvida se você ia fazer esse trabalho só para documentos permanentes, como que está, assim, qual era o objetivo, né? E aí, por causa da questão aqui das atividades meio, você vai fazer um quadro de arranjo dos documentos que já são permanentes, então não ficou claro, assim, que documentação seria essa. Bom, até aqui só foi falado sobre o Atom, que é uma plataforma de acesso e difusão, e não um repositório digital. Então, vamos lá. Eu falei isso. Assim, ao estruturar a coleta e a planificação dos dados, asseguramos a construção de um acervo acessível, representativo e preservado, que poderá ser consultado. O Atom não preserva, né? O Atom, quem preserva são os repositórios digitais confiáveis, no caso de preferência o arquivístico, que, no caso, a gente usa, um dos elementos dos repositórios são as plataformas de preservação. No caso, o Arquivemática é uma plataforma de preservação, ela é apenas um dos elementos do repositório arquivístico digital confiável, que tem políticas, pessoas, software e hardware. Então, aqui, você não pode dizer que você está preservando se você usa o Atom, você está dando acesso. Tá? Então, só ter cuidado com essas palavras aqui. Aí, aqui é o que eu te falei, eu vou pintando, porque aqui você falou digitização, e agora voltou para digitalização, e na mesma parte falou digitizado, tá? Tem que realmente organizar, normalizar, né? A forma como você está usando, tá? Tá vendo aqui, ó? Você fala de digitização. Aí aqui você fala sobre a análise e a curadoria. Os dados coletados serão analisados, classificados e indexados no ato com a aplicação de metadados adequados. Mas que metadados são esses? Vai ter algum estudo dos metadados que vocês vão manifestar no ato? Vai ser ISADG só, né? Ou tem alguma coisa da própria aplicação? Porque, na verdade, existem vários esquemas de metadados e a gente, às vezes, trabalha com definir um conjunto mínimo de metadados, mas só isso aí, Lucas, já é um trabalho considerável, assim, entendeu? Por isso que essa questão, qual vai ser o seu objetivo? Vai ser os metadados que você já costuma usar
e que são identificados lá no GEDOC, porque você, até, bom, depois eu pergunto isso, sobre quais documentos, já tem documentos registrados lá no sistema de informação de vocês. Então, deixa eu ver aqui. Aqui, eu só chamei a atenção aqui, talvez o Google Drive, o Excel, não precisaria colocar aqui, acho que, mas é porque você fez a revisão e deixou aqui, né? Mas isso aqui é só, isso aqui é bobagem. E aqui, garantir os metadados, também, né? Mas não falou quais são e... Beleza. Aí, aqui você fala da coleta de dados e uma coleta de bibliografia internacional. Só que até aqui você só tinha falado que você tinha buscado na BRAPS e artigos em português. Tá? Então, acho que precisa dessa organização aí da fala. Novamente, documentos analógicos e digitais, tá? E aqui, ó, armazenamento seguro. Se você está falando de RDC Arc, muito bem, mas do Atom, não. Os documentos digitalizados serão inseridos na plataforma Atom. Um software confiável e amplamente utilizado para curadoria e acesso a acervos. Que está dentro das conformidades da cadeia de custódia arquivística, como um RDC Arc. Nesse momento, você não falou o que era RDC Arc, não referenciou, não falou o que é cadeia de custódia arquivística. Então, eu acho que o mais importante aqui é você definir os conceitos que você vai usar, porque, ó, você fala de cadeia de custódia, porque o LUS traz cadeia de custódia. Cadeia de custódia serve para qualquer tipo de documento, analógico, digital. Cadeia de custódia arquivística ou CCDA. E CCDA tem um referencial teórico que precisa ser referenciado, principalmente se vai ser o objetivo do trabalho. Trazer a CCDA plena como uma evolução da CCDA, vai ter que ter uma revisão sistemática da CCDA. E aí, ver se realmente esse é o foco do trabalho, porque você falou bastante coisa lá mais para baixo sobre a comparação das duas, né? Ou se vai ser só a curadoria mesmo, que já é só que eu estou falando, entre aspas, dos documentos da Fundeb, tá? E aí você, de certa forma, aqui misturou, né? O RDC Arc com o modelo WISE. Esse sistema assegura a preservação e a integridade, permitindo sua consulta pública de forma segura. Você está falando de quem? Do Atom aqui? Então, preservação, não. O Atom não é plataforma de preservação, ele é plataforma de acesso, difusão e transparência ativa. Aqui, novamente, físico e analógico, preservação física. Aí a preservação vai ser digital, dos objetos, então. E aqui você diz que o termo curadoria, que teve suas raízes na museologia, referia-se a um conjunto de ações voltadas para gerenciamento e apresentação de coleção. Cadê a referência aqui, né? Acho que é importante, né? Tem que referenciar aqui de onde você está tirando esse conceito. Aqui do físico, novamente. Aqui é só bobagem, porque pela BNT você tem alguns lugares que você coloca, mas tem que ter o pochete, 3 pontinhos, tá? Quando você começa a citar no meio da frase. Aí, em alguns lugares eu vou só marcar aqui, mas isso aí é bobagem. Bobagem, assim, perto do contexto aqui do que a gente está falando. Bom, aqui, deixa eu ver o que eu... após a conceitualização, a fase de criar ou receber consiste na incorporação dos objetos digitais ao sistema de curadoria. Aqui é essencial que os dados sejam recebidos de forma segura e compatível com os padrões definidos previamente. Esse controle inicial é crucial para evitar problemas e comprometer a preservação e acessibilidade dos objetos ao longo do ciclo. Então, reforçando aqui essa parte da preparação dos dados do acervo, né? Você está ratificando várias vezes aqui que isso é importante. Bom, aqui.
A próxima etapa, avaliar e selecionar, assegura que apenas objetos de valor contínuo sejam mantidos. Então, vai ser feita uma triagem. E aí, nesse momento, a gente não consegue entender o volume de documentos que você tem aqui, sabe? Essa triagem otimiza recursos e facilita o gerenciamento do acervo. Então, reforçando que o acervo como um todo precisa estar bem analisado para você fazer a curadoria. Bom, aqui depois. Em seguida, os objetos selecionados, que a gente não sabe quais aqui nesse momento, passam para a fase de ingestão. Então, a ingestão, ela fala de um sistema de preservação. É o arquivo mágico que vocês vão usar? Porque se você está falando sobre o Atom, porque assim, Lucas, eu acho que se eu começar a falar aqui, eu vou me delongar muito, mas o modelo WISE, ele tem o consumer, que é o consumidor, ele tem o management, que na verdade nem é uma entidade externa, depois eu falo lá, se você quiser falar das 3 entidades, você vai ter que fazer referência à resolução 51. O modelo WISE, ele não fala de entidade externa, ele fala de consumer, producer, e ele fala de management, como uma ação de gestão, né? Então, nesse momento aqui, a gente tem 3 ambientes, né? Que, para mim, a preservação digital sistêmica, ela é uma preservação que ela perpassa 3 ambientes. O ambiente de gestão arquivística, que é no caso de vocês, às vezes pode não ser um CIGAD ainda, mas é GDOC, né? Isso. O ambiente de preservação, que aí você precisa ter plataformas como Roda, como Arquivemática e Preservica, né? E a gente está usando o Arquivemática mais porque o software é livre. E temos o ambiente de acesso e difusão, que no caso aqui é o Atom. Então, aqui você está falando que você vai colocar realmente, vai criar os pacotes ZIP para armazenar e depois vai gerar os DIPs e vai mandar para um ambiente de acesso e difusão, né? E até esse momento eu estava pensando, porque existem outros cenários. Tem o cenário dos sistemas de informação, né? Tem cenários que você já tem o CIGAD, aí você pode fazer, inclusive, a interoperabilidade de forma automática, né? Enviando o CIP de forma automática. Mas tem os cenários também de documentos digitais que foram digitalizados. Então, você tem os representantes digitais, você também pode criar os seus pacotes de IP, de armazenamento, e enviar para uma plataforma de preservação. Então, ficou aqui a dúvida de qual que é o seu cenário de preservação. Vai ser um sistema de informação que você está usando, que vai virar CIGAD a tempo da gente, ainda da dissertação, e isso vai ser feito de forma automática? Porque se você tiver só os representantes digitais e enviar para um ambiente de preservação, como que fica a rastreabilidade disso, né? Assegurar que ele se manteve autêntico. Então, a gente chama isso de cadeia de preservação, que é implementar a cadeia de custódia digital arquivística, né? Com registro de metadados, garantindo que ele saiu do ambiente de gestão, foi para o ambiente de preservação de forma monitorada. Então, tudo isso aqui ficou no ar, né? A gente que trabalha com preservação digital sistêmica, né, Daniel, essas coisas são extremamente assim, importantes. E a etapa da definição de metadados deve ser anterior à ingestão. Então, se você... Por isso que eu falei dos metadados, porque o pacote CIP, que tem os objetos originais e os metadados, ele é antes da ingestão. Então, eu tenho que definir quais metadados. E, juntamente com meus objetos, eu vou criar o meu pacote de submissão. Tá? Aí, depois, nós viemos para cá. Isso aqui é só a questão da citação. Tá? Bom, deixa eu ver aqui. Após a conceitualização, acho que eu já falei. Deixa eu só passar para frente. É que eu estou seguindo aqui. Bom, aí depois a gente fala aqui... tá. É porque você fala que o modelo WISE é uma norma internacional para sistemas arquivísticos. Na verdade, o modelo WISE é um modelo de referência para gerenciamento de documentos
digitais, quaisquer, né? E ele pode ser utilizado para sistemas arquivísticos. Mas é bom deixar claro aqui, que ela é uma norma muito utilizada na ciência da informação para materiais, para objetos digitais de uma maneira geral, né? Inclusive documentos arquivísticos. Mas, na verdade, ela era uma norma internacional para gerenciamento de documentos digitais. Aqui, só a citação parece que está com algum erro aqui. Uma série de embora o modelo. Está faltando alguma coisinha aqui. Aqui pela BNT agora, mais nova, tem que colocar Conselho Nacional de Arquivos, tá? Não tem mais abreviatura. Isso, bobagem. Bom, aí aqui, armazenamento arquivístico, por isso que eu falei, né? Cuidado com os termos, porque nesse caso aqui, é só armazenamento, eu não colocaria o arquivístico, até por causa do que eu falei aqui do modelo WASI. E esse detalhe, né? Na verdade, quem falou sobre entidade externa foi a resolução 43 do CONAR, que foi revogada pela 51 agora de 2023. O modelo WISE ele não fala de entidade externa, ele fala do consumer, do management e do producer. Então, se você vai falar de entidade externa, eu referenciaria a resolução 51 do CONAR. Tá? Aqui você fala que você vai reconstruir o acervo histórico. Eu acho que, na verdade, talvez seja reorganizar. Eu não entendi aqui. Não sei se reconstruir seja o conceito mais adequado, né? Ou talvez só organizar. Porque nesse momento aqui não dá para saber se tem documentos lá no sistema. Ok. Aí aqui, bom, além disso, a CCDA, ela promove a interoperabilidade de sistemas e a padronização de metadados. Olha só, inclusive isso eu aprendi muito com o Daniel, né? A CCDA, que é a Cadeia de Custódia Digital Arquivística, ele é um princípio arquivístico. Então, eu não diria que ela promove interoperabilidade, ela pode sugerir, né? Ou ela acho que sugere, né, a interoperabilidade, porque quem vai implementar isso é a cadeia de preservação, que é um conceito do Interfares, ou seja, a CCDA é um princípio, ela precisa ser, como eu diria, implementada, né? Então, como que você vai implementar uma CCDA? Você vai usar mecanismos para garantir a autenticidade, você vai usar trilhas de auditoria, né? A rastreabilidade disso, no contexto digital, mas então, eu acho que ela sugere, porque faltou a palavra aqui, mas ela é como se ela tá fugindo da palavra, mas se eu lembrar aqui alguma coisa, mas eu acho que vocês entenderam, né? Ela afirma isso, ela dá destaque para que aconteça essa interoperabilidade. Bom, aqui. É o que eu falei, né? SIGAD e RDC-ARC, até então, não foram explicados nem foram referenciados. Tá? Não precisa deixar desde a primeira vez que você comenta lá. E outra coisa também que, da mesma forma, você não explicou nem referenciou o conceito de CCDA até aqui. Então, todos esses conceitos que você fala, de CCDA, o SIGAD, e o RDCA, que precisa ser referenciados, explicados. Você pode até achar vários autores, mas talvez definir, eu vou usar um conceito definido por fulano de tal, né? Então, e aí, como eu falei, se que eu vejo como uma contribuição muito importante, se vocês querem conceituar ou evoluir o conceito para a CCDA plena, precisa ter todo
o referencial teórico dela, né? Uma revisão sistemática aqui de literatura. Aqui é a questão do analógico. E a outra coisa também que o Daniel sempre fala, segurança jurídica, é da sociedade, né? E não dos documentos. Então, quem vai se beneficiar são os cidadãos ou a sociedade. Então, segurança jurídica para a sociedade ou para os cidadãos. Aqui também referenciar. Bom, então vamos lá aqui, ó. Os processos de preservação digital devem estar inseridos em um contexto de preservação digital sistêmica, no qual se deve utilizar um conjunto integrado de software, como é o caso da CCDA, que tem como referência a ISO. Mas tem, eu acho que precisa, tem artigo, né, que define a preservação digital sistêmica, eu acho que precisa também referenciar aqui. Vamos lá, deixa eu ver aqui, o Atom. Ele é construído com base em tecnologia de código aberto, como PHP, Sua arquitetura modular permite integração, como arquivemática. Então, tá vendo? Você coloca aqui o arquivemática como plataforma de preservação digital, mas está tendo uma confusão durante no decorrer do texto sobre a questão do ato ser repositório. E aqui também precisa de fonte, tá, Lucas? As fontes de onde você pegou isso. É uma dissertação de mestrado, então a gente precisa ter todo esse cuidado, né, da referência. E aqui, novamente, o ato como ferramenta de preservação. Você está vendo que você falou lá em cima, e aqui você confundiu o conceito? No caso, aqui vemos que sim, é uma plataforma de preservação, um sistema de preservação, uma ferramenta, mas o átomo não. Bom, aí aqui é o seguinte, eu botei assim, cuidado com os conceitos. Precisa referenciar e diferenciar muito bem. Você está falando de cadeia de custódia no sentido arquivístico, então tem um glossário que fala que simplesmente, entre aspas, tá? A cadeia de custódia, ela é uma linha ininterrupta de custodiadores, né? A fim de manter esses documentos autênticos. Mas independe aqui se é analógico ou digital. Se você está falando aqui de cadeia de custódia para ambientes digitais, aí você vai usar, então, eu usaria sempre o CCDA. Ou até, o que seria melhor ainda, porque, assim, eu não tive tempo de ler o artigo do Luz, tá? Eu só cheguei a pesquisar o termo cadeia de custódia, e, na verdade, ele só usa o termo cadeia de custódia no resumo. Então, eu inferi que ele não faz uma discussão de cadeia de custódia no texto dele. Então, assim, rever, de repente, até essa citação. E aí ele está falando lá no texto dele de cadeia de custódia arquivístico, que aí é do glossário arquivístico, que é um conceito mais antigo e que é para documentos híbridos, independe se é digital ou analógico, ou você vai usar o CCDA para a cadeia de custódia digital arquivística, vai usar o termo CCDA, ou vai falar que essa aqui é uma cadeia de custódia para ambientes digitais, entendeu? Então, eu acho que é questão de padronizar mesmo, né? E aqui, no que diz respeito ao repositório digital arquivístico, né, uma peça fundamental na cadeia de custódia, sendo representado pelo arquivemática. Aí você associou o RDC-ARC ao arquivemática. Mas, inclusive, eu e o professor Daniel, eu até coloquei aqui o artigo, o papel do arquivemática no RDC-ARC, deixando muito claro que, na verdade, o arquivemática é apenas um dos componentes do RDC-ARC. Ele tem software, que no caso é o arquivemática, o hardware, né, que precisa ter uma infraestrutura para ter um RDC-ARC, tem que ter políticas, né, inclusive políticas e planos de preservação digital, e tem que ter pessoas, né, minimamente pessoas da arquivologia e da TI para dar conta de um RDC-ARC. Então, nesse caso aqui, o arquivemática, ele é um componente do RDC-ARC, ele é só uma plataforma de preservação. Isso fica claro na resolução 51.
Botei aqui, ó, o Arquivemática não é o RDC-ARC, ele é apenas uma plataforma de preservação, que é um dos componentes do RDC-ARC, ver o artigo, o papel do Arquivemática no RDC-ARC. Aqui você fala argumentado por Flores, mas não tem a referência. Aí eu não sei se é desse aqui que você está falando ou de algum outro, tá? Aqui é a questão, né? Ó, o Arquivemática garante a preservação em formato digital enquanto o ato permite o acesso. Isso aqui está certo. Ah, não, acho que é só porque a forma como escreve, né? O átomo aqui, ele é o A, T minúsculo, O minúsculo e o M maiúsculo. Aqui também, ó, fala... Bom, aí aqui, a cadeia de custódia digital arquivística plena é uma proposta de nova abordagem sistêmica para a preservação. Por isso que eu falei, então, será que vai ser sua contribuição também, essa CDA plena? E ela não estava nem nos objetivos específicos, né? Fundamentada na integração entre a curadoria e a cadeia de custódia, que eu achei uma integração muito bacana, mas, Lucas, a gente vai ter que acertar esses objetivos, entendeu? Porque tem muita coisa para fazer até dezembro. Me preocupa isso. A CCDA plena surge, portanto, como uma estrutura que busca mitigar as fragilidades tanto da curadoria quanto da CCDA, a uni-las em um modelo de preservação digital robusto e contínuo. Você tem noção do que você falou aqui, sabe, da riqueza que pode ser um trabalho, né, que vá expandir realmente, e aí fica assim só a sugestão, né? Vai pegar a CCDA, fazer uma revisão sistemática e vai contribuir para a evolução dela, ou se vale a pena criar um conceito novo, né, de CCDA plena. Sabe, Daniel? Não sei se a gente, né, de repente, evoluir o próprio conceito de CCDA, dar contribuições para ele. Bom, aí, como eu falei, é só uma sugestão. Então, vou ter assim, é o objetivo do trabalho definir e caracterizar o conceito, no caso CCDA plena. Neste momento, me pareceu que a proposta CCDA plena é parte importante do trabalho. No entanto, não aparece nos objetivos. Se for a proposta, é necessária uma revisão sistemática de literatura do conceito. E aí, como eu falei, vai evoluir o conceito, vai criar um conceito novo. E aí, tá vendo? O Luz, ele destaca a manutenção da cadeia de custódia, mas aqui é a cadeia de custódia arquivística, segundo os glossários arquivísticos, a CCDA é a cadeia de custódia em ambientes digitais. Parece-me que ele não dissertou sobre isso, porque eu fiz uma pesquisa rápida e está só no resumo o termo cadeia de custódia. Aquela coisinha dos colchetes. Bom, e aqui, novamente, você começa falando sobre CCDA e fala sobre cadeia de custódia, aqui. Então, assim, eu acho que já terminou. E aí, depois, né, você tem já umas contribuições aqui sobre os quadros que você fez. E aí, Lucas, eu vou até fechar aqui, para voltar aqui. Ficou... fechar esse aqui. Ficou, assim, para mim, os questionamentos, né? Qual é realmente não sei, Daniel, se quer que fale agora ou depois, mas, assim, qual é o estado atual dessa documentação? Eles estão nesse GEDOC, vai virar CIGAD, você vai querer fazer realmente os pacotes CIP, né? Vai interoperar ambiente de gestão, preservação e acesso, vai ser só realmente espelhar isso, manifestar isso no Atom? Quais são os dados, vocês pensaram nisso? Vai fazer uma amostragem ou vai pensar no acervo todo? Vai definir o CCDA plena? Então, assim, são preocupações que eu tenho no sentido de ajudar você a ter um escopo, um objetivo geral alinhado, objetivos específicos alinhados ao seu objetivo geral, não perder de vista no trabalho todo isso e você ter tempo para fazer isso até dezembro. Então, foram os meus insights, tá, Lucas?
como eu falei, muito do que eu tenho pesquisado, meus sentimentos. Agora, você, junto com seus orientadores, eu acho que, né, tem que dar a palavra final, são vocês. Mas, se você quiser comentar alguma coisa sobre o que eu falei, até para esclarecer, né? Gente, que maravilha. Tânia, brigadíssimo. Como faz bem para o coração do orientador, né? A qualificação, porque a gente vem todo preocupado. E aquilo que a gente fala também, a gente vai dialogando com coisas que a gente fala o dia inteiro, dando aula e escrevendo artigo e etc. A Tânia sente bem isso na pele, porque vira e mexe é eu e a Tânia nos reunindo para produzir algum artigo, algum resultado de pesquisa, e a coisa passa. E sim, agora, nesse momento, a Tânia colocou isso em detalhe e deixou evidente, né, que eu e o Lucas, a gente não vai propor conceito, né, de jeito nenhum. Não dá, ainda mais mestrado, né? A própria academia não nos viria bem com bons olhos, né? E aí até eu tenho que dizer, né, que a própria CCDA plena, a nossa maior fonte é a própria Tânia. Tá? O próprio relatório dela de pós-doc e artigos que ela traz. Então a gente vai ficar nisso, né? Nosso objetivo é curadoria, e aí a gente vai ter que ajustar, eu e o Lucas, né? E como ficou legal esse olhar da Tânia, gente, para analógicos que a gente fala dia e noite e se passa no físico, né? A gente vive criticando isso e ficou. Até aquela crítica que a gente tem, aquela onda nova de não digitais, né? A gente fez até um ensaio, como está equivocado aquilo. É analógico mesmo. Tem argumentos sobre isso, né? A questão do arquivemática, que a gente vai ter que deixar ele mais de fora, e dizer que é curadoria digital, elaborando pré-pacote CIP no Atom, né? É só isso. Então, assim, como isso dá sabe, o coração acalma, né? Quando a gente ouve, quando a gente vê que, olha, agora deram um lugar para pesquisa. E isso dá a importância da quali, né? Imaginem se a gente tivesse que ir direto para a defesa, né? Impossível. Então, a quali é o momento que a banca vem e a banca diz, olha, vocês estão equivocados por aqui, isso aqui não está legal, vocês não estão dizendo a coisa certa, e isso ficou perfeito. Tânia, brigadíssimo, né? Nada como a gente ter autoridade em temática. Eu que agradeço, Lucas, Daniel. A gente feliz demais, né, Tânia? Sempre. Lucas, com a palavra, por favor. Professora, muito obrigado pelas considerações, todas extremamente válidas. O professor Daniel já deu um spoiler, né, no caso das nossas pretensões, né, de tanto de como vamos lidar com a cadeia plena, cadeia de custódia plena, quanto qual a abordagem que a gente vai fazer com o nosso acervo institucional, né, onde vamos trabalhar basicamente com uma amostragem dentro do ato, né, com um pacote. Não com toda a cadeia. E, de fato, eu acho que por conta da imersão, eu acabo tendo uma visão que eu leio e para mim está tudo perfeito. E essa visão de fora é extremamente importante, né, pela qual para mostrar esses pontos, né? Até das terminologias, né, de coisas ínfimas lá, de colocar os conchetes, assim, ele agradeço imensamente. E só trazendo um pouco à tona de como é que estamos com o acervo aqui, hoje nós utilizamos esse sistema do GDoc, que ele ainda é um GED, né, mas está nessa transição, porém nós temos a parte administrativa da instituição. Ela ainda não entrou com a parte permanente, essa documentação permanente, justamente por essa defasagem de conseguirmos consultar, localizar, e é aí que estamos fazendo. E é uma das propostas brilhantes do professor, né, para que a gente entre com a história oral, porque vamos retomar ex-colaboradores, ex-presidentes, pessoas que lembram, né, da história da Fundef, porque como nós não temos material palpável para fazer esse acervo com a tamanha grandeza que ele merece, nós vamos precisar realmente fazer esse viés de história oral para recontar e ajudar como bem dito, né,
a construir, né, esse acervo e fazer essa disponibilização via transparência ativa lá na plataforma de acesso. Ok, obrigada, Lucas. Então, acho que é isso, tá, Daniel? Esse PDF com todos esses comentários, eu vou passar para vocês assim que a gente finalizar aqui. E mais uma vez, obrigada, viu, Daniel, pelo convite. A gente que tem que agradecer, porque a gente estava naquela de vai escrevendo, vai se apaixonando, tá? E a gente precisa dessas balizas, a gente precisa de uma leitura externa, e aí, assim, ó, a Quali quase que tinha que ser remunerada, né? Porque a gente traz um profissional de altíssimo nível aqui, olha aí uma bolsa para a Quali, né? De altíssimo nível que vem aqui e nos diz, olha, estou trabalhando para a banca de vocês e vou dizer, né? E outra coisa, né, que o Lucas acabou de trazer agora, que outra coisa que a gente vai ter que deixar claro, há evidentes lacunas no acervo da Fundepes em relação a seu histórico, que a gente vai, com a curadoria, trazer para dentro da instituição. Por isso que a gente precisou muito do CEP, né? Por isso que a gente vai precisar muito das entrevistas, da história oral, jornais, rádios, televisão e etc. Porque são lacunas, são materiais que a Fundepes não custodiou na época. Tá? E não tem, então são lacunas que o trabalho do Lucas vai trazer com a curadoria. Tá? Uma curadoria digital, e que nesse momento nem é arquivística, né? Uma curadoria digital à luz da CI, lá na ciência da informação, interdisciplinar, com bíblio, com arquivo, com múseo, etc., sabe? E que vai, claro, acabar colaborando com a curadoria digital arquivística, mas o nosso viés está lá na CI. Então, assim, é isso. Aí, como sugestão, assim, foi bom, Lucas, porque você viu o que é um cenário ideal. Por isso que eu te perguntei de qual curso você é. Você é da Bíblia, né? Arquivologia está trabalhando, nem os arquivistas estão com essa visão toda, né, Daniel? Então, assim, você teve uma visão geral, talvez, reaproveitar aquilo como se fosse assim, ó, esse é o cenário ideal, mas nós vamos ficar aqui. E aí, fechar bem o seu escopo lá no objetivo, né? Pode reaproveitar, fazendo os devidos ajustes, né, que você falou, trazendo esse CDA como um princípio arquivístico, que é o cenário ideal, mas aí focando ali na curadoria e no seu acervo, né, que já vai ser uma grande contribuição. Né? Que maravilha. Obrigadíssimo, Tânia. E agora, é claro, a gente não podia não ter a participação do professor Ronaldo, que transita em tecnologia, que transita no digital, que vai nos dar baliza, sabe, que é nosso colega, que é membro interno. Então, professor Ronaldo, por favor, com a palavra. Bom dia a todas, todos. Um prazer estar aqui e ter essa aula com a Tânia. Prazer, querida. Acho que é a primeira vez que a gente participa de uma banca. Quando eu estava lendo o trabalho e, né, primeiro já tenho que agradecer pelo tema, relevância, e assim, é uma aula, né? Eu acho que é a segunda banca que eu participo com o Daniel, ele participou de uma banca de qualificação de um doutorando meu do FMG, e aí eu tive aula sobre difusão arquivística. E aí agora eu tive uma aula de curadoria digital, e eu fiquei assim, eu tinha planejado uma coisa, ficou tudo meio, depois com as considerações de Tânia, eu fiquei pensando se não é melhor a gente ir objetivamente no papel da banca, que é qualificar o trabalho no sentido de dizer para vocês, olha, a gente considera que nesse caminho ele está, eu acho que assim, eu fiz um relatório de 11 páginas. E aí, mas ele também, eu tenho alguns questionamentos como esse que Tânia fez. Eu falei, gente, achei incrível curadoria digital plena, né? Eu já não sabia muito de curadoria digital quando chegou, e aí fiquei na dúvida, porque eu não via citações necessariamente. Aí falei, gente, estão propondo ou vão utilizar? Eu coloquei assim, é um emprego ou uma proposta? É um emprego metodológico ou é uma proposta? E ainda coloquei o seguinte, né? Infelizmente, o nosso programa não tem doutorado, Lucas. Se fosse uma proposta e eu tivesse adiantado, né, a revisão sistemática já tivesse sido feita para terminologicamente, conceitualmente, você propor essa... seria incrível, né? A gente pedia uma recondução, continuava o trabalho e terminava, desembocava no doutorado. Mas não sendo... Gente, estou começando já para o final, assim, eu coloquei aqui
algumas considerações já a partir das considerações de Tânia. A coleção, uma vez que ela é uma proposta e que demanda uma série de outras ações, né, no caso a Curatoria Digital Plena, ainda não realizadas, né, como a própria organização do acervo, né, eu também sugiro rever e talvez realmente seja o caso de abordar mais para as considerações finais e deixar para o doutorado, né, essa plena aí, né, não deixa de já mencionar para você marcar o seu território, mas acredito que não é o momento dela agora, enquanto proposta, que você não tenha força para isso. E se não haverá proposição, e será analisado o acervo por meio de uma amostragem no Atom, eu também acho que é importante você deixar muito claro quais são os critérios dessa amostragem, porque o objetivo é a memória institucional. Então, não pode ser também... E eu acho que era interessante constar no projeto esse critério, porque a gente vai dizer, não, ok, pode ir. Mas a gente, né, como o objetivo ainda está amarrado na recuperação da memória institucional da Fundeps, eu fui e voltei, porque o seu objetivo... Eu vou ficar indo e voltando, já decidi que eu não vou seguir ordem nenhuma, vou ser o contrário da Tânia, porque eu fiquei um pouco... Então, eu acho que vale a pena pensar nisso, porque o seu objetivo também, eles são dois, né? A minha questão, vou ficar entre o seu problema de pesquisa e o seu objetivo, né? Eu gosto muito do seu problema de pesquisa, a gente tem aí um problema de pesquisa, é claro, mas quando a gente vai para o seu objetivo geral, ele superdimensiona o seu problema de pesquisa. O seu problema de pesquisa, quando eu leio o seu problema de pesquisa, aí na minha cabeça, o que eu pensei? Ele vai fazer um estudo de prospecção tecnológica, a partir do diagnóstico da Fundeps, do acervo, da infraestrutura, né, da situacional que a gente tem da Fundeps, ele vai levantar uma lista de possíveis soluções tecnológicas e ele vai analisar requisito dessas tecnologias. Eu estou dizendo o que eu pensei. Assim que eu vi o problema, eu falei, caramba, vai ser uma proposta bacana de análise de prospecção tecnológica, e ao final ele vai dizer, olha, é o Atom com esse método, é isso. E aí, quando eu vou para o objetivo, não é isso. Não tem nada a ver com... Porque não há uma análise comparativa de soluções tecnológicas para chegar em uma. Então, isso me deu um problema com o seu problema. Quando eu vi que o objetivo, ele superdimensiona para a questão da própria... porque ele traz as duas coisas, né? O problema, ele foca claramente a abordagem tecnológica mais adequada, né? Sugere que o estudo está fazendo uma prospecção de análise comparativa mesmo de soluções existentes. E quando a gente vai para o objetivo, ele tem analisar a dinâmica organizacional da Curadoria Digital da Fundeps, considerando aspectos teóricos, legais e tecnológicos. Aqui eu ainda poderia considerar que está dentro do problema. Porque, para eu fazer a análise e fazer a identificação da melhor solução tecnológica, eu preciso realmente ter uma ideia da dinâmica organizacional da entidade e considerar, então, esses aspectos teóricos, legais, tecnológicos, aí eu proponho. Então, a primeira parte, ok. Quando veio a segunda, realizar a curadoria digital do acervo, aí essa parte, para mim, ela gerou um superdimensionamento, né? Realizar a curadoria no acervo implica intervenção prática, um esforço de implementação, vai além da própria análise, da simples análise e prospecção da abordagem, né, uma execução de etapa de projeto e não objetivo da dissertação, necessariamente. Eu fiquei assim, e aí eu estou pensando, assim, ao invés de eu simplesmente listar tudo o que eu fiz dos meus 11 páginas, a gente discutir algumas questões objetivas para amarrar, né, o que sai, o que entra, concordo com o Tânia também, porque aí nos objetivos específicos a gente precisaria... bom, já ficou claro e pelo menos já nos aliviou. Não tem mais curadoria digital plena, né? Ela enquanto proposição. Isso é bom. Mas ainda assim a gente precisa redimensionar melhor o objetivo geral, o que fica e o que sai. E eu acho que principalmente pensar nos critérios que você terá para a amostragem do acervo, que ainda vai garantir a você cumprir esse objetivo geral da memória institucional da Fundeps. Eu acho que hoje, assim... Nesse momento, essa para mim é a maior questão. Se a gente fizer rodadas, essa para mim seria a maior. E aí eu tenho algumas que envolveriam... Aí talvez eu colocaria a segunda, que eu também acredito que Daniel, quando me convidou, pensou em algo nesse tipo. Peraí que eu fiz alguns questionamentos. Eu vou, pelo menos, ao que eu considero que pode ser o que um pouquinho que eu fiz questionamentos tanto sobre a proposta da ser
CCDA plena. Fiz outras sobre a metodologia e aplicação. Eu acho que é sobre metodologia e aplicação, que é quando eu falo de indicadores. E tem uma também, quando você for ouvir o pessoal, né, já que tem a parte de entrevista, e eu acho que esse é o grande desafio, né, é por isso que eu acho que o critério é muito importante, o critério que você vai utilizar para chegar na amostragem, porque você vai fazer entrevistas com ex-gestores. Como é que você vai garantir um diálogo de que a memória institucional que vai vir nas narrativas deles vão dialogar com os documentos que os critérios que você estabeleceu para a amostragem, né? Porque senão eles vão falar de uma coisa, na amostragem você vai analisar outro tipo de documentos, porque a gente não tem clareza ainda de qual é o critério, então eu acho que você precisa pensar nisso, assim, dependendo de quais perguntas serão feitas para eles, o que você quer ouvir deles, e o que as respostas deles te darão de possibilidade de dialogar com o que você vai ter de critério de amostragem e de análise do acervo. Eu fiquei pensando nisso, porque senão também, ainda que a gente foque agora num trabalho específico que está analisando a memória institucional a partir dessas entrevistas e dessa amostragem, que elas conversam, né? Você não pegar uma amostragem que, por algum perigo, né? Aliás, por algum descuido, ela não perpassou pela amostragem, né? Assim, ele vai falar sobre algum período que não está compreendido no período em que ele estava. Não sei, eu tô só querendo que a gente reflita um pouco sobre isso. Aí eu falei assim, o estudo prevê entrevistas e história oral com atuais e ex-colaboradores, bem como figuras importantes relacionadas à trajetória da Fundep. Como o projeto pretende conciliar memórias subjetivas e possivelmente fragmentadas obtidas nessas entrevistas com os documentos oficiais e históricos, de forma a construir uma memória institucional coesa e confiável. Como será o processo de validação cruzada dessas informações? Eu acho que o bom você já nos deu uma... Né, assim, vocês dois já foram respondendo para a gente, mas ainda assim, agora que a gente está chegando no que a Lídia Alvarenga falava muito comigo de coquinho, né, aquilo que você vai abraçar e não vai largar para ninguém, é o My Precious, é o anel. Ainda assim, eu acho que vale a pena a gente ficar um pouquinho nele para lapidar um pouco, e aí eu deixaria esse questionamento. E o outro, além das outras questões que eu tenho aqui, eu acho que refere-se a indicadores, e eu estou perdido aqui nas minhas... Pronto, vamos lá. Dado que a revisão sistemática de literatura apontou que a cadeia de custódia arquivística ainda é pouco explorada de forma operacional na literatura brasileira, como que você pretende operacionalizar a CCDA na Fundeps, especialmente em relação aos aspectos não tão abordados na literatura, e quais seriam os indicadores de sucesso dessa operacionalização? Essas são as minhas perguntas. Eu vou mandar outras no documento, mas eu acho que vale a pena a gente ficar aqui um pouquinho. Gente, eu falei da temática, eu cheguei a analisar a justificativa, gostei que você colocou a justificativa pessoal, eu rezei o terço. Mas eu acho que é mais importante a gente ficar aqui, então, para não... Né, depois eu disponibilizo o meu parecer. Tá bom, brigadíssimo. Então, né, como eu disse, é esse momento. É o momento que a gente se acha, né? É o momento que a gente... ver as balizas que nos deram, e eu acho que o Ronaldo agora acabou de dar outro insight para nós aqui, que eu e o Lucas estávamos sempre focados no acervo institucional e dando muita dimensão, quando, na verdade, né, Lucas? O Lucas vai falar logo em seguida, a nossa meta é o histórico institucional da Fundeps, é isso que é nosso grande objeto. E esse histórico, ele é transversal, ele perpassa tanto pelo acervo histórico, institucional, que tem lacunas, que a gente já detectou, que a gente viu que falta documento de ex-diretores, falta documentos do funcionamento, da classe 010, do plano de classificação de todas as instituições públicas, né, que é a administração, organização e funcionamento.
E que daí o Lucas vai cobrir isso com essa curadoria externa, essa curadoria com ex-diretores, com rádios, TVs, etc, etc, etc. Então, assim, ó, magnífico. Ronaldo acabou de dar, olha, vocês não podem, vocês têm que ir lá e focar e alinharmos o problema de pesquisa com o objetivo. Fazer esse... tranquilíssimo. Bom, agora eu tô feliz. Dá até para acabar a banca aqui e ir embora, né? Não, nada disso. Nada. Lucas, por favor, com a palavra antes da gente sair para ir lá conversar. Aí, pronto. Um prazer imenso, professor Ronaldo, né, ter aqui o senhor na banca, né? A gente já tivemos alguns trabalhos, temos aí alguns também em andamento, né? Muito obrigado pelas considerações, igualmente relevantes, né? Com a da professora Tânia, trazendo essa outra visão também mais voltada para a área tecnológica, dentro do nosso escopo. Pelo que, como o professor Daniel comentou, essa abordagem, né, como o senhor questionou também, de como que a gente vai conduzir esse histórico institucional, né? E por meio das entrevistas, claro, de história oral, a gente está preconizando perguntas, né? Tipo, elas serão semi-estruturadas, né? Onde eu por meio da metodologia de história oral, vou conduzindo uma conversa, né? Para que realmente não fique algo extremamente pragmático, seja algo mais fluido, né? Onde a gente vai tentar entender essas lacunas. O objetivo das entrevistas vai ser identificar esses momentos da história, né, que contamos como lacunas, para que eles nos ajudem a trazer personagens, a trazer novas experiências, novas abordagens, para que a gente possa, posteriormente, né, como se sabe, eu trabalho aqui, né, eu sou o supervisor da instituição, então a dissertação, ela vai ter esse viés, né, de iniciativa do levantamento, da construção do histórico institucional, só que é uma demanda que pode se continuar, ela pode ainda, pós a dissertação, ela pode ainda assumir outras dimensões, né, para que a gente continue fazendo, e que é o objetivo, né, continuar preservando todo o histórico. E aí vamos fazer por meio dessa triagem, né, das documentações que nós temos ali, junto com o que a gente coletar nas entrevistas, nós vamos fazer esse cruzamento de dados, né, para tentar realmente encontrar e identificar as lacunas e os personagens que estão perdidos, fazendo essa curadoria, né, trazendo esse sentido analítico para o nosso acervo. E como o senhor perguntou, referente a como vamos lidar, né, com a cadeia de custódia digital arquivística plena, pós, né, claro, é uma ótima sugestão, né, de levar isso para outros patamares, né? Eu sei que ainda é muito incipiente, é muito iniciante essa abordagem, que a gente não tem a robustez adequada ainda, né? Mas quis muito trazer à tona essa perspectiva, né? E pretendo sim continuar em outros trabalhos, né? Provavelmente aí em artigos, em uma proposta para doutorado. Então, daqui para que isso venha acontecer, né, junto com o professor Daniel, né, estarei aí próximo dele, para que a gente consiga viabilizar, talvez, a aplicação dessa cadeia, né, em outro momento, até para a gente fazer essa análise e conseguir coletar essa informação que o senhor perguntou, como é que a gente vai medir, como é que a gente vai ter essa questão da qualidade, da viabilidade dessa abordagem. Então, como eu disse na dissertação, ainda há necessidade de aplicar, né, essa abordagem. Então, nós pretendemos, sim, em um momento posterior à dissertação, fazer a aplicação, fazer a análise de todos os problemas, de todos os acertos, para realmente propor com mais robustez esse tema, né, e trazer essa abordagem, como a professora Tânia falou, fazer
me fugiu agora, essa adequação, né, essa evolução da cadeia digital arquivista plena, né? Me fugiu agora a palavra que ela bem falou, né? Então, pretendemos sim, posteriormente, fazer essas novas abordagens. E queria mais uma vez agradecer pela oportunidade e por tudo que foi aqui dentro. Tá bom, Lucas, muito obrigado. Novamente, meu muito obrigado à banca. Agora, como de padrão, de costume, de protocolo, a banca vai sair, nós vamos para outra sala, que é ela reservada, aí voltaremos aqui. A gente pode deixar, simplesmente desligar a câmera aqui, desligar o áudio e voltaremos em seguida. Tânia e Ronaldo, vocês estão com os links aí da sala reservada nossa? Então encontro vocês lá em um segundinho e já voltamos para cá, certo, Lucas?
Claro que sim. Ô, Lucas, o professor Daniel pediu para adiantar que não deu bom, não, viu? Não, deu problema. Cadê a água com açúcar aí? Cadê Calma, Lucas, brincadeira, menino. Vai matar o menino. A SAMU é um 90 ou um 91? Ai, Deus do céu, coisa boa. Então, vamos lá, vamos aos trâmites oficiais e burocráticos aqui. Então, a banca esteve reunida, eu, professor Ronaldo, professora Tânia, para mim, com muito orgulho, né, com uma honra tremenda de estar com essas duas autoridades na área, muito feliz pela análise deles, por todas as contribuições, e a banca considerou que o trabalho foi aprovado, tá? Os dois professores vão enviar as recomendações, as suas análises, que eu vou repassar para o Lucas, a gente vai revisar com muito carinho, com muito cuidado, com muita adequação. Os dois professores já estão convidados para a defesa final no momento oportuno, tá? E aí o que me resta agora é dar muitos parabéns para o Lucas, o pessoal que está presente aqui, se quiser abrir a câmera para a gente registrar a presença de vocês, fiquem à vontade. Lucas, parabéns, desfruta esse momento e logo em seguida vamos voltar às orientações para o trabalho. Parabéns, Lucas. Muito obrigado, muito obrigado. Parabéns, queridão. Então é isso. Quero agradecer novamente. Vai registrar, não? Print. Tira. Como ela está gravada, depois eu mando os prints, extraio para vocês e mando, mas tirem prints à vontade. Pessoal que está aqui online, se quiser mostrar a carinha, fique à vontade para aparecer no print, na fotinha oficial. Tá? Agradecer a vocês que estavam aqui presentes também assistindo, né, pessoal? Estou enxergando aqui Melissa, Bidiane, mais pessoal que veio e saiu. Então, assim, um momento maravilhoso. Parabéns, novamente obrigado aos professores. Tenham um ótimo dia, uma excelente semana. E eu vou me encarregar dos trâmites com a banca para depois encaminhar o PPGCI. Tá certo, gente? Prazer, professor Ronaldo, conhecê-lo. Prazer, Lucas, parabéns e bons trabalhos aqui. Tchau a todo mundo. Obrigado, gente. Tchau. Ótimo dia para vocês.